Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um review dos Testamentos das Filhas de Gilead. Estou aqui mais uma semana com a minha fiel escudeira Lari Perssan para a gente falar agora do nono episódio, bombástico, cheio de coisas legais para a gente comentar. Sem mais delongas, vamos falar, né? Começar aqui falando quem dirige esse episódio, que continua sendo a Shanna Sten, desculpa, que foi a diretora que dirigiu o último episódio, o oitavo episódio. Esse episódio se chama Marachadê, que é uma peça alemã que tem ali uma relação com o episódio, né? Justiça pelas próprias mãos, assassinato, perseguição. Então, temos esse pano de fundo, essa relação aqui, trazendo aqui. A gente vai falar já com mais spoilers. Lembrando que todos os nossos reviews têm spoilers dos episódios, é um review do episódio, então a gente não consegue não entrar na zona de spoilers. Então, se você ainda não assistiu esse episódio ou tem preocupações com spoilers, por favor, assista e retorne aqui para bater um papo com a gente, participar dessa conversa. Se você já assistiu o episódio ou não se importa com spoilers, continua aqui, traga aqui suas percepções, troque com a gente. Inclusive, quero agradecer muito os comentários que têm surgido aqui no nosso Insta, trazendo aqui percepções sobre o review, né, sobre o episódio. Estou adorando, a gente está realmente trocando muito aqui, eu e Lari também, sobre o que vocês estão trazendo. Então, muito, muito, muito obrigada. Deixando um beijo aqui especial para a Lilian e para a Ana, que estão aqui toda semana, minhas amigas queridas aqui, trocando com a gente. Um beijão, meninas. Muito obrigada. Lari, vamos começar, que a gente tem muita coisa para falar desse episódio. Muita coisa. O episódio começou super divertido ali. Temos a Daisy ali compartilhando a menstruação dela. Ela fala, né, algo que ficou escondido no episódio anterior. E aí começa até num clima leve. Eu falei, de novo, vamos errar isso, de novo, esse climinha mais leve para falar um assunto mais. Enfim. Aí toca aquela música ali, né, que é famosíssima ali por Fiction, Girl, You'll Be a Woman Soon, né, do clássico ali de Pulp Fiction. Aí eu falei, nossa, tá indo para uma esfera bem, bem leve ali. E aí tem uma super virada ali no meio do episódio, que eu já comecei falando, eu e Lari, esse episódio a gente já até começou a trocar antes mesmo aqui de gravar o review. A gente evita falar, mas a gente gravou, né, Lari? A gente começou a comentar. E eu já falei, Daisy é muito foda. A Daisy é muito foda, gente. Eu acho uma personagem incrível. Mas vamos lá, Lari, conte-me Gente, aí. que episódio foi esse? Que episódio foi esse? Eu sou uma pessoa, gente, que vou confessar aqui com vocês. Eu assisto sozinha, mas eu fico comentando enquanto eu assisto o episódio ali, falando comigo mesma, é o meu jeito, né? E esse episódio, gente, eu juro pra vocês que eu fiquei calada o episódio inteiro. Simplesmente chocada com tudo que estava acontecendo. Eram situações, assim, acontecimentos que eu realmente não esperava, então eu fui me surpreendendo a cada coisa que acontecia. Então, como a Gabi falou, o episódio já iniciou com a Daisy começando, né, a vingança dela, a justiça dela pelas meninas ali. E ela teve essa atitude que já me surpreendeu logo de cara, né? Porque no episódio anterior ela queria esconder a menstruação dela. Então, nesse episódio, ela saiu revelando para todo mundo, para virar uma mexa, né? Uma menina passiva para poder casar ali. Então, só essa atitude dela já me surpreendeu. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que, é que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Então, assim, foi um episódio muito bom. A gente realmente, já estou dizendo aqui que a gente gostou bastante, porque apesar desse início assim mais ameno, de dar um indício assim de que seria uma coisa muito tranquila, de novo aquela mesma coisa do episódio anterior, de trazer essa amenização das situações, o episódio foi surpreendendo a cada cena. Então, assim, não tem outra palavra que descreva como eu me senti que não seja chocada nesse episódio inteiro. Lembrando que a gente, aqui nos nossos reviews, a gente não faz, a gente não traz spoilers dos livros, a gente realmente foca aqui na série, mas de vez em quando a gente pode trazer um paralelo ou outro ali relacionado ao livro, tá? E aí, sim, há mudanças já nesse episódio em relação né, alguns arcos ali do livro e principalmente alguns personagens, como a Becca, tem uma mudança ali significativa. Mas vamos falar da Daisy ali inicialmente, já que você trouxe, eu também, a gente falou da Daisy, a Daisy acho que a gente está falando com muita recorrência. A Daisy possivelmente criou, né, divulgou ali antes assim, que mestrou, principalmente eu acho que já é um plano que ela calculou, já que ela estava ali se sentindo, a gente comentou inclusive isso recentemente,
que ela era uma personagem que estava só ali cumprindo ordens, não sabia quando essas ordens iam acontecer, ela estava passiva a tudo aquilo. A gente tem aquela conversa dela com o Garth ali recentemente, onde ele fala que, ó, eu sou o seu contato, eu tenho um contato, eu não sei nem quem é Júnior, não sei, enfim. Ela estava ali meio que à mercê do que estava para acontecer, e ela tomou uma atitude. Vamos embora, vou fazer aqui um plano, tendo em vista que ela criou um relacionamento com as meninas, ela cria ali um laço, principalmente com a Agnes, a gente isso fica agora notório, e ela quis trazer alguma consequência para esse homem, esse abusador, pedófilo, enfim, que está ali para abusar das meninas de Gilead, que né, não abusa da Daisy, porque ele sabe que é uma pessoa que sabe o que é uma violência diferente das meninas. Então, ela vai até o consultório, ela se surpreende porque isso aconteceu antes do que ela esperava, né? Ela fala, agora já surgiu ali um horário, ela vai para esse consultório dele, ela vai bem nervosa, porque apesar dela ter construído todo esse plano, qualquer pessoa ficaria nervosa em ter que passar por isso. E ele não faz nada com ela, tanto que ela fala, já acabou, é isso? Não vai ter mais nada? E aí ela, num ímpeto, vai ali, né, e simula que foi abusada, ela rasga as roupas, enfim, e aí para realmente ter uma consequência para esse homem ali. E aí, Lari? Inteligente esse plano dela ou não? Eu achei assim, eu acho que me lembrou muito a atitude da Daisy, me lembrou muito da June, por mais que assim, ela claramente não seja filha da June, eu senti um pouco assim, realmente da tentativa de fazer alguma coisa mediante o que eu posso fazer. E a conversa dela com o Garth foi muito nesse sentido, assim, ele falando assim, por que você fez isso? Você tem que pensar no Mayday, no nosso plano. Ela falou assim, mas eu precisava fazer alguma coisa por elas, que elas são próximas a mim. E a gente estava vendo já essa construção do relacionamento delas no outro episódio, né, que foi uma coisa que a gente comentou no outro review, que eu tava achando muito interessante mesmo, assim, ver que ela tava se aproximando das meninas, não só da Agnes, mas também das outras meninas, apesar da aproximação mais forte assim ser com a Agnes. Então, assim, é um plano muito absurdo, né? Quando eu me dei conta do que ela tava fazendo, assim, dela tocando o sino, eu falei, ué, mas por que ela tá fazendo isso? Aí quando falou do dentista, eu falei, meu Deus, não é isso que eu tô pensando que ela tá fazendo. E aí realmente ela teve esse ato, assim, de loucura, de coragem, e que realmente, por mais impetuoso que tenha sido, acarretou em alguma coisa realmente, né? Porque tanto que na conversa que ela tem com a tia Lídia ali, fica muito que claro que, assim, por ela ser uma menina de fora, não tem como ela ter imaginado, você se enganou. Então, assim, não tinha como elas ignorarem aquilo ali, né? E a tia Lídia fala muito nesse sentido de, olha, para mim não foi, mas eu vou acreditar em você que foi, porque eu também quero que isso seja resolvido. Então, assim, eu acho que ela precisava de uma atitude dessa, por mais impetuosa que seja, porque senão as coisas não iriam mudar. Eu acho que a tia Lídia sabia que não foi, tanto que ela fala assim, que estranho, ele deixou ali no farropa na frente de todo mundo, que loucura. Exatamente. Então, assim, a tia Lídia deixou claro que, só que era também o interesse da tia Lídia em relação a isso, e a tia Lídia articula ali, né, o casamento da Becca para depois, para consequência desse ato ali ser feita depois do casamento da Becca, ela pensou ali, né, como a Becca seria amparada de alguma forma, porque isso tem reflexos nas mulheres ali, né? Apesar do ato ter sido feito ali, do crime ter sido feito pelo pai da Becca, isso tem uma consequência tanto na Becca quanto na mãe da Becca, para a mãe da Becca. Só que a gente vê depois o desdobramento disso, e aí num papo que tem ali na casa dele, a mãe da Becca fala, não, mas fica tranquila, porque essa menina ela vai ser punida. Ela mentiu, você viu? Ela fala isso. Então, talvez o caminho da Daisy seria outro. A Daisy talvez teria. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com ela, né? Mas assim, talvez o desfecho da Daisy seria pior, mas a gente também realmente isso fica em aberto, porque se a mãe da Becca fala que a Daisy seria punida, algo pode acontecer, já que vimos o que aconteceu com a Becca aí no final do episódio, né? Eu fiquei muito com esse pensamento, assim, mas para mim me causou mais a impressão de que ela queria muito que fosse mentira. Mas eu não sei se. Porque o Gilead se preocupa mais com a imagem, né? A gente sabe que assim, a preocupação dele jamais vai ser porque ela sofreu algum abuso, porque eles já sabiam que esse histórico acontecia com o pai da Becca. Então, isso é falado, inclusive no diálogo com a da tia Lídia, né? Com aquele comandante, que eu sei se o nome dele, mas
enfim, ele é um dos mais importantes ali em Gilead, ele fala assim, poxa, que pena, né, que ele era um ótimo médico. É isso que ele fala. Então, assim, a preocupação deles é mais assim, poxa, alguém teve uma atitude, assim, muito expondo, sabe? Então, isso aqui vai pegar mal e a gente vai precisar resolver. Então, eu acho que talvez eles realmente não iriam fazer alguma coisa com a Daisy, justamente também por ela ser uma pérola, por ela ser uma mina de fora, para isso não acarretar, ao meu ver, né? Uma imagem ruim do tipo assim, nossa, ela veio de fora procurando Gilead, e aí aconteceu isso com ela, e é isso que eles fazem com ela nesse sentido. Porque eles se preocupam muito com essa imagem, então eu levei muito para esse lado, assim, né? E aí, enfim, acabou que ele não sofreu a consequência final do jeito que estava permeando para ir, mas de outra forma, né? E aí veio mais um acontecimento impactante nesse episódio. Então, assim, em choque com tudo. E aí, vamos falar da Becca, que foi aí. Nossa, que episódio ótimo, assim. O arco da Becca, principalmente. A Agnes acaba falando, porque a Becca, né? A Becca já estava enciumada ali da Daisy, da relação da Daisy com a Agnes, então ela ficou com muita raiva quando descobriu, e ela, claro, isentou o pai dela ali. Diferente do livro, a Becca não tem um abuso, no livro ela é abusada ali também, né? Pelo pai, então tiveram essa mudança que foi importante para esse arco. E aí a Agnes compartilha com a Becca que isso aconteceu com ela ali, né? Então, o que vira a chave da Becca, o que traz o ímpeto da Becca ali de realmente resolver essa situação foi o amor que ela tem pela Agnes. Não sei nem como ela agiria se fosse uma outra menina, mas assim, pela Agnes, ela realmente, ela fala isso ali, ela verbaliza isso no final ali quando ela encontra a Agnes. E aí tem toda uma construção daquele jantar, que ela fica calada e o pai dela fala alguma coisa, e quando ela pergunta ali o que você fez isso, e ele fala, eu não encostei nesta pérola. Então ele deixa bem claro, ele não fala, eu nunca fiz isso, ele não se defende de outra maneira. Eu não encostei nessa pérola, não. Ele deixa bem claro que é sobre a Daisy que ele está falando. E ele fala isso em outro momento também do episódio. Eu não lembro se é quando ela fala alguma coisa, mas em algum outro momento do episódio, não sei se é quando ele chega em casa, ele também fala, não encostei nela, não fiz isso com ela. Ele não fala, nunca faria isso, não fiz isso com outras meninas. Ele deixa isso claro que é com a Daisy. Então, eu achei bem forte essa conversa ali, de quando ela confronta ele, como isso escala, que eu e Hilária, a gente pensou que fosse um sonho até, né? Gente, eu tinha certeza. Eu falei assim, nossa, ela tá sonhando com isso, meu Deus, um pesadelo. E aí ela, acontecendo a cena, eu falei assim, gente, esse sonho não acaba. Que esquisito. Que sonho longo, eu deve ser isso. Falei, gente, sonho longo? Que sonho. Achei que ia cortar logo assim a cena, tipo, não, ela tá fazendo ali, acontecendo, e aí corta a cena, ela tá pensando. Então eu realmente não esperava de maneira nenhuma. Exato. E aí a gente tem um desfecho dela ali, matando o pai, depois indo para a casa da Agnes. Na casa da Agnes tem toda aquela situação onde a Agnes convence ela a ir para um, né? A princípio ela tá achando que tá indo para um médico, não é isso? Tá indo para um precisa de ajuda e tal. E a Agnes acredita. A Agnes foi muito inocente também, né? A Agnes conhece como funciona a Gilead e achar que, pô, vai para um. Enfim. E ainda vindo da Paula também. A Paula estava envolvida nisso. Ela achou mesmo que iam só apoiar a Becca. E a gente tem aquele desfecho do Garth levando a Becca e a Becca sendo levada pelos olhos ali. Que temos ali algumas teorias que aqueles não são olhos mesmo. Enfim, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Mas o que você achou de toda essa construção, Lari? O que você achou desse. Então, você comentou agora, né, que na questão da mudança do livro, né, porque no livro realmente a Becca é abusada pelo pai, no contexto da série parece que não. Mas eu fiquei com muito esse questionamento, assim, por quê? Por mais que ela tenha esse amor pela Agnes, que é uma coisa, assim, muito enrustida no contexto da série, porque ela não pode expressar isso e tudo mais, eu fiquei muito em dúvida se realmente ela nunca sofreu nada na mão do pai, por conta da atitude que ela teve, assim. Eu fiquei muito pensando nisso, porque por mais que ela chegue para Agnes e fale assim, não, ele nunca me tocou, é muito comum que pessoas que passem por esse trauma tenham esse processo de negação e tudo mais. Então eu fiquei muito pensativa sobre isso. E eu realmente fiquei com essa dúvida, assim. Eu tô mais pro lado de acreditando que ele realmente fez alguma coisa com ela, talvez ela tenha abstraído isso na cabeça dela, e a partir do momento que aconteceu com a Agnes, que é uma amiga próxima, a garota que ela gosta, tenha despertado essa raiva nela, porque
eu achei a atitude dela muito assim drástica, sabe? A forma com que tudo aconteceu, para ser. Não que não amenize a situação, né? Porque ele fez isso com outras meninas com a Agnes, mas assim, pela forma que ela agiu, eu senti que foi uma justiça, assim, não só pelas amigas, mas por ela também. Eu fiquei com esse pensamento. Não sei como a série vai levar isso, até porque no livro, como você comentou, né? Ela realmente sofreu na mão do pai. Então eu fiquei com essa dúvida, assim, né? Mais uma teoria. Mas todo esse arco da Becca, realmente, assim, foi uma cena muito, muito, muito forte, todo o contexto, sabe? Ela sendo cuidada pela Agnes ali na casa dela, ela sendo levada, aquela cena, gente, foi assim, amedrontadora. Amedrontadora. Ela sendo levada pelos olhos, ela gritando pela Agnes ali. E a Agnes também desesperada, como você falou, ela foi muito inocente. Infelizmente, a Agnes, depois de tudo que aconteceu, ela ainda teve essa inocência. Acredito que muito mais por conta do pai dela, talvez ela idealize ainda ele como, tipo assim, é o meu pai, ele nunca vai fazer isso com a minha amiga, ele vai cuidar dela, porque eu contei para ele. Então, assim, eu acho que ela tem essa imagem ainda, e talvez essa decepção dela vai vir a partir de agora, né? A gente tá sempre esperando que a Agnes tome uma atitude, assim, drástica, mediante a tudo que acontece. Então, eu acho que talvez depois desse acontecimento com a Becca, que foi uma coisa que realmente chocou muito ela ali, ver que ela confiou no pai, achando que o pai ia poder ajudar, e o pai simplesmente entregou a amiga dela pros olhos, enfim. Então, acho que talvez venha aí, né? Alguma atitude da Agnes. Tomara. E é bom, porque sai um pouco daquilo que a gente falou, né, do arco da Agnes estar relacionado ao Garth. Porque, enfim, a gente acha que desnecessário que fosse dessa maneira. E estando linkado a Becca, faz muito mais sentido. Uma pessoa que ela conhece há muito tempo, tem uma relação ali. Tem a ver com o que a série está abordando, né? A crítica e o tema principal da série. Então, seria muito legal se fosse por conta da Becca. E eu estou realmente. É aquilo que a gente falou. A série estava. Né, a gente não gostou tanto do 8º episódio, a gente estava esperando um nono episódio mais realmente que movimentasse essa série e aconteceu. Agora vamos ver esse desfecho, se isso vai ser amarrado, vai ser bem amarrado para a season finale. Vamos entender como construir isso, porque inclusive a série foi renovada com uma segunda temporada, né? A gente teve a divulgação, nós teremos uma segunda temporada de Os Testamentos. Mas a gente gostaria de algumas respostas e algumas movimentações, principalmente para a Agnes ainda, que ainda não acontece. A gente está é sempre quase lá. Será que vai ser isso? Aí não acontece. Será que aí não acontece? Então, vamos ver se com essa movimentação em relação à Becca, a gente tem uma mudança em relação ao arco da Agnes e alguma reação dessa personagem agora na season final. Então, podemos falar agora sobre as teorias em volta do episódio, né? Eu acho que a principal teoria que muita gente comentou é que, na verdade, os olhos não são verdadeiramente eles, e sim, talvez, o Mayday. E essa teoria é muito reforçada, pelo menos para mim, porque quando tá tendo aquele jantar ali, né? Quer dizer, o começo do jantar que o Garfield ainda tá lá e tem aquele acontecimento, ele fica assim um pouco nervoso e sai logo em seguida. Então, eu não sei se ele já ia começar uma movimentação para poder conversar com a Daisy e tudo mais. Aí tem essa conversa. E aí, ele é o guardião ainda, né? Ele não virou comandante ainda. Então, ele continua sendo o guardião lá da casa da Agnes. Então, com certeza, ele viu essa movimentação acontecendo em relação à Becca, que ele já desenvolveu um certo cuidado ali e tudo mais, porque ele é noivo dela. Então, assim, eu espero realmente que seja, porque eu não quero que a Becca sofra consequências muito graves depois do que ela fez. A gente tem muito carinho pela personagem, por todas as meninas, né? Por todas as personagens ali, mas assim, por tudo que ela passou, eu espero realmente que essa teoria seja confirmada e que ela tenha sido salva de alguma forma naquele contexto, né? Eu também espero. A Becca não tem sem entrar em muitos spoilers, mas trazendo um pequeno spoiler do livro, a Becca não tem um final muito legal no livro, assim, né? Ela tem ela, não vou, ela não tem um final muito bom, não quero trazer spoiler, já que a gente falou que não traria spoiler do livro aqui, mas eu espero de verdade, eu acho que é uma personagem muito interessante, gostaria de ver ela realmente atuando mais na resistência sabe, sendo quase ali uma apoiadora ali do lado da Agnes. Eu acho que esse trio Agnes, Becca e Daisy seria muito legal da gente ver ali realmente lutando contra esse sistema ali que é Gilead. Mas vamos ver, eu acho que a gente vai ter alguma resposta. Espero que a gente não saiba da Becca somente na segunda temporada, que no próximo episódio a gente já tem alguma notícia da personagem. Nem que seja ali no finalzinho, mas a gente precisa ter alguma notícia, porque
realmente, eu acho uma personagem muito interessante, acho muito interessante como estão expandindo o arco dela na série em relação ao livro. Eu acho que é isso que boas releituras fazem. Pegam o cerne ali do que acontece na obra e enriquecem isso. Eu acho que o arco da Becca está sendo enriquecido. E realmente quero ver mais dela, porque a atuação, além disso, a atuação dela foi impecável. Assim, acho que quase todo mundo deve ter terminado esse episódio chorando, porque foi de cortar o coração ver ela gritando, pedindo por ajuda, por uma coisa que ela entende que fez certo e ela clamando ali por socorro, assim, sabe? E sendo levada. Então, achei, assim, ela em estado de choque também, depois do que ela fez, e realmente, assim, literalmente em estado de choque, falando coisas meio desconexas ali. Então, cara, incrível, eu achei muito, 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 muito bom. Então, a gente quer ver mais a personagem, com certeza. E é muito bacana como a série foi dividindo esse protagonismo, de certa forma, entre as personagens, né? Porque por mais que a gente saiba que a Agnes e a Daisy, assim, têm um foco principal, eles conseguiram desenvolver com as personagens também. Então, isso foi muito interessante. A gente viu muito da Becca, a gente viu um pouco também da Shu, das meninas ali, da relação delas se construindo. Então, acho que isso é muito importante na série, né? Ter esse foco também nas outras personagens, nas tias, em outras personagens também. Então, acho que esse desenvolvimento foi muito importante. Eu espero que a série continue fazendo isso, né? Porque não é porque as duas são as protagonistas ali que a gente só quer ver o desenvolvimento delas. Apesar de que a Agnes tá faltando ainda, tá prometendo, né? A gente vai esperar aí nesse último episódio se vai ter alguma coisa, se vai ter na segunda temporada de fato esse desenvolvimento. Espero que não deixe para a segunda, né? Estamos aqui esperançosos para ser no último episódio, pelo amor de Deus, porque eu acho que tá indo para esse caminho, né? Que a série tem dividido, pelo menos, essa construção assim, muito o protagonismo entre a Agnes e a Daisy, desenvolvendo as meninas ali em volta delas. Então, no episódio anterior, a gente viu muito da questão do que aconteceu ali no noivado das meninas, nos outros episódios. Aí a gente viu um pouquinho da Shu ali com a Daisy, ajudando ela. Então, assim, a série tem dividido muito isso. Então, se nesse episódio trouxe esse foco um pouco mais para Becca e para Daisy, eu espero que o último episódio já traga já essa mudança da Agnes, né? É o que a gente espera. A gente tem uma outra situação ali, né, que também é uma teoria que envolve aquela tia que eu não lembro o nome, a dos olhos azuis, que a Daisy cita, que a gente já falou em outro review dela também, que a Daisy, ela chora, ela fica muito preocupada com o que acontece com a Daisy, e a Daisy fala assim, às vezes a gente esquece que as tias são humanas, e aí falou dos olhos azuis dela. Não acho que isso foi solto. A gente já tinha falado isso numa outra interação entre as duas, onde a tia fala que ela morou no Canadá também. Acho que essa tia também pertence ao Mayday, por isso que ela ficou ainda mais abalada com a situação. Mas é uma teoria. Realmente, assim, a gente está jogando uma teoria que a gente gosta da nossa cabeça. Mas eu não acho que foram interações soltas especificamente da Daisy com essa tia. Eu também não achei, não, gente. E o foco também, né? Quando eu foco assim nos olhos dela, nos olhos da Daisy, eu falei, gente, nada nessa série é por acaso. Nada. Não pode dizer assim, foi coincidência. Não, gente. Eu acho que não. Eles estão querendo deixar alguma coisa assim. Então, eu não sei se realmente ela pode ser da Mayday, ou será que tem algum parentesco, eu não sei. Mas isso aí me deixou assim pensativa, sabe? Porque não foi uma coisa sutil, gente. Realmente, assim, fala sobre a Daisy repara assim nos olhos dela, né, azuis, fala assim, às vezes a gente esquece como as tias são humanas também. E ela já conversou com a Daisy em outros momentos, quando a Daisy menstrua também, bate o sino lá, dá um fogo, ela fica muito emocionada. Então, assim, a série tá só soltando as coisas para deixar a gente criando teoria. E faz muito sentido na minha cabeça. É voz da nossa cabeça, mas a série tá deixando a gente assim desse jeito, né? Uma coisa solta. Então, eu acho que nessas séries assim desse tipo, como o Testamento está construindo essa história, esse desenvolvimento, assim, a gente viu que todo esse contexto desses 8 episódios que a gente assistiu, esses 9 episódios que a gente assistiu, tudo tinha um motivo, sabe? Cada pequeno detalhe ali, na montagem do episódio, na fotografia, tudo era importante. Então, assim, com certeza, esse pequeno diálogo entre as duas tem alguma coisa aí também. Com certeza, com certeza. Eu não acho que talvez essa é uma revelação que aconteça ainda essa temporada, mas é uma revelação que a gente espera que aconteça. Lembrando, teorias da nossa cabeça aqui, mas acreditamos que sim, que elas têm algum tipo de. Elas vão ter algum tipo de relação ali, seja por ser do Mayday, enfim. Um outro ponto importante que a gente deixou de falar nesse plano da Daisy é que ela fazendo
né, tudo isso que ela fez, ela também pode não ficar elegível a um casamento, né? Porque ela, né, isso acaba tornando ela uma candidata ali improvável para um casamento. Então, também eu acho que isso fez parte do plano dela diretamente. Ela não queria casar. A questão da menstruação dela era muito por conta do casamento. Sim. Era por conta do casamento. Mas eu fiquei pensativa porque a tia Lídia, ela fala sobre um dos comandantes, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu não lembro o nome dele exatamente, mas ela fala Deu um assim, piti porque poxa, não tem. é mais uma temporada que ele não tem nenhuma noiva. Aí eu tô pensando assim, gente, se ele estiver desesperado para casar, ele vai casar com qualquer uma que ele me oferecer. E justamente quem é a única que menstruou agora, a Daisy. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, porque foi muito no time, sabe? A tia Lídia falou assim, poxa, ele tá bem chateado, porque mais uma temporada a gente não colocou ele como opção ali para nenhuma das meninas. Então, assim, talvez essa oportunidade seja justamente para isso, né? Ainda mais pelo contexto ali, né? Que eles levam muito a sério essa questão do que aconteceu. Provavelmente, se fosse em outro contexto, ela realmente se tornaria ilegível. Mas, assim, vendo a forma que a tia Lídia falou, como a gente falou aqui agora, né? Nada na série é por acaso. Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Por que comentou justamente desse comandante logo depois que ele Não foi. é à toa, não foi jogado isso. Então, acho que Não foi talvez jogado. se a Daisy pensou nisso, talvez ela não. Com certeza ela não sabia desse contexto. Então, assim, pode ser que a gente veja esse desencadear daqui para frente, né? Ela, enfim, tendo que ser obrigada a casar, não sei, né? Muitas coisas, muitas teorias. Mais uma vez, voz da minha cabeça. E você conta aqui pra gente quais são essas teorias, em quais teorias você acredita. A gente quer muito ouvir, a gente está muito, muito curiosa pelas teorias que estão tendo relacionadas aos testamentos. Eu até achei que a gente teria mais teorias assim dessa temporada, e não tiveram tantas, mas vamos ver se a gente vai ter alguma confirmação na semana que vem. Lembrando que a gente vai estar aqui na semana que vem em uma live, então dia 29, sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui para falar ao vivo dos testamentos. Eu conto muito com a participação de vocês. Eu acho que vai ser uma ótima troca. Espero realmente que vocês estejam lá com a gente. Mas a gente quer realmente falar muito sobre esse último episódio, a gente está muito empolgada. Eu acho que foi uma série que, apesar de alguns deslizes, a gente realmente percebeu ali uma qualidade muito incrível da série, tanto de fotografia, quanto de atuação, de edição. O roteiro tem uns pontinhos ali a melhorar, mas a gente, assim, num todo, para mim, realmente foi uma série bem legal. Assim, foi uma adaptação muito, muito, muito legal do livro. Lari, a pergunta que não quer calar. Gente. Qual foi o seu episódio favorito agora que a gente passou por esse nono episódio aí bombástico? Agora você dificultou um pouquinho, mas eu vou escolher esse episódio como meu favorito. O sexto saiu desse lugar de favorito porque a sensação que eu tive assistindo esse episódio, gente, foi surreal, assim. Porque, apesar de, como a Gabi falou, né, teve algumas mudanças em relação ao livro, mas reforçando aqui, às vezes vocês vão ver expectativas não, né? Perspectivas diferentes, né? Porque a Gabi leu o livro e eu não li, então muita coisa me surpreende muito. Apesar de que a série também está surpreendendo ela, então isso é muito bom para uma adaptação. Porque às vezes quando a gente assiste uma coisa que foi adaptada, a gente fica assim, esperando ver o que aconteceu ali no livro, então acaba às vezes não suprindo muita expectativa da gente, porque a gente esperava que fosse igual, ou a gente esperava que fosse diferente. E vendo a opinião da Gabi aqui durante todos os reviews que a gente fez, deu para ver que realmente a série soube trazer essa adaptação da melhor maneira, né? Então, assim, mudando algumas coisas, mas mantendo coisas que eram importantes. Então, assim, esse episódio me deixou muito chocada com os acontecimentos, a construção de tudo, ver o foco na personagem da Becca, que é um personagem que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito. Então, assim, o sexto saiu desse lugar de favorito e o episódio nono é meu favorito agora. Lari, estou contigo. Acho muito legal quando o episódio traz todos esses sentimentos que esse episódio trouxe pra gente. A gente permeou ali por caramba, vingança, depois a gente vai para uma tristeza, a gente permeou por muitos sentimentos nesse episódio, e eu acho muito legal quando a série faz isso, a gente cria apego pelos personagens, sabe? A gente está torcendo pela personagem, então também se tornou meu favorito. Vamos torcer por décimo ser o nosso favorito, porque eu acho que se no final ele tem que ter esse peso. Conta aqui pra gente qual é o seu episódio favorito, a gente gosta sempre de ouvir também de vocês. Isso, eu queria pedir mais uma vez para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse review. É muito, muito importante para o nosso trabalho, para a gente continuar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Sigam a gente no Instagram,
todas as redes a rede da Lari está aqui disponível, a minha também, aqui na descrição desse vídeo. Sigam a gente lá para conteúdos extras, mas não só conteúdos extras, a gente traz conteúdos além dos testamentos, a gente fala de outros assuntos. Lari está sempre lá trazendo milhões de filmes, várias dicas de filmes, de séries, então super válido vocês seguirem a gente lá, e é ótimo trocar com vocês. Continue mandando mensagem, que eu estou adorando essa troca com vocês, tanto por aqui pelo YouTube quanto pelo Insta, sobre as percepções da série. Então, realmente, acho muito legal a gente ter esse senso de comunidade. Lari, mais uma vez, muito obrigada. Está chegando a reta final, semana que vem a gente vai falar desse episódio. Eu recebo vários comentários falando: eu quero ver vocês falando de outras séries. E sim, gente, eu convenci a Lari para ela fazer a gente falar de outras séries por aqui, tentar casar as agendas, mas o canal é da Lari também, ela pode vir a hora que ela quiser, ela tem aqui. É isso, Lari, algum recadinho que você queira trazer aí de algo que você acompanhando, das milhões de séries que você acompanha, milhões de filmes que você acompanha? Então, gente, realmente está chegando ao fim, é uma pena, como a Gabi falou, assim, foi muito bom poder acompanhar a série, por mais que tenha passado por alguns probleminhas ali pequenos, como ela comentou, foi assim, supriu muito a minha expectativa em relação à série, eu gostei muito de acompanhar. E o recadinho que eu queria falar era só reforçando que semana que vem, na sexta-feira, dia 29, gente, estaremos aqui com uma live super especial. Então vai ser muito bom, porque vai ser a primeira vez que a gente vai poder conversar assim, ao vivo com vocês, trocando teorias, comentando sobre o último episódio, comentando sobre a série. Então, assim, estou super empolgada, então espero vocês lá. E é isso, foi maravilhoso estar aqui no canal com a Gabi. Estarei aqui sempre que ela me convidar, porque ela falou que o canal é meu, então sempre que eu puder eu vou estar invadindo aqui. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Nos vemos na semana que vem. Beijão e até a próxima.